Professor Tiago Esteves, boa noite para você. Muito obrigada mais uma vez de vir aqui, trocar uma ideia, conversar conosco sobre vários assuntos, né, da política, da conjuntura nossa, de educação, principalmente, mas eu aproveito, inclusive, para até te questionar, te perguntar, usando os seus estudos, né, sua experiência político, para fazer a primeira pergunta, que tem a ver com uma manifestação sua, que diz o seguinte: pior que cuscuz paulista, só cachorro-quente com purê. Tiago Esteves estava aqui, gente, e ele, como um bom carioca, estava falando mal do cachorro-quente com purê, que é uma característica da, da culinária paulista. Boa noite, professor Tiago. Só uma pequena brincadeira aqui das gastronomias, né, e das divergências entre cariocas e paulistas. Tudo bem, professor? Como vai? Boa noite, Thalita. Boa noite a todos e todas os faroleiros e faroleiras que nos acompanham, né, nessa noite de quarta-feira. Mas, assim, eu te confesso que a primeira vez que eu ouvi e comi o cachorro quente com purê, eu fiquei chocado, assim, da choque, né? Assim, cachorro quente com purê e com carne moída, né? Ou então com frango desfiado. Assim, é chocante, mas não é ruim. Tá? Tenho que assumir isso, não é ruim, mas é chocante. Tá bom, tudo bem, né? Cachorro quente com ovo de codorna, que foi. Eu fiquei espantada, professor Tiago. Quando eu vi o ovo de codorna, eu falei, gente, uva passa e ovo de codorna, gente. Tá bom. Dessas coisas aí Mas que é a gente biscoito. vê. Ih, começou, gente. É biscoito ou é bolacha? O que vocês acham? É isso, viu, gente? Eu sempre digo, viu, professor Tiago, que paulistas e cariocas são como primos. Sabe, primos que estão sempre, se gostam muito, mas estão sempre se cutucando, né? Ali um espizinhando. Ketchup na pizza. Ketchup na pizza em São Paulo é prisão, é crime hediondo, tá? Colocar ketchup na pizza em São Paulo é 15 anos de prisão. Reclusão. Thalita, eu Regime fiz isso fechado. uma vez. Thalita, eu já fiz uma vez lá numa das pizzarias mais famosas de São Paulo. Eu pedi o ketchup só de sacanagem. Só, e o garçom trouxe, tá? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Na Ketchup na pizza. esperança, na esperança, né? Ah, pizzaria famosa. Hum. Muito bem. Bom, é isso. Vamos começar aqui, então, a nossa conversa. Professor Tiago, tem várias coisas que eu queria falar contigo, conversar com você. Primeiro, eu queria te ouvir, claro, se você também, assim, quiser, sobre o caso do Cefet, né, do Maracanã. Eu sei que você não trabalha, tanto que na hora que aconteceu, a gente estava aqui na sexta-feira, eu e o Leandro, no programa, daí começou a chegar as informações e tal do caso, daí eu corri para te perguntar, e você até falou, não é a unidade que eu trabalho, mas certamente você conhece, né, as pessoas ali que trabalham no Cefet do Maracanã. Então, enfim, é um caso lamentável, para dizer o mínimo, né, uma tragédia, mas uma tragédia anunciada também, segundo as notícias que foram aparecendo, né, depois dessas duas educadoras, professoras que foram vítimas deste homem. Então, fica à vontade, se quiser fazer um comentário, um pouco do que você está acompanhando como funcionário mesmo do Cefet, né, como alguém que está ali diretamente envolvido, de alguma forma. Bom, Thalita, foi um momento, acho que muito difícil, né, para toda a comunidade, tanto do Cefet, né, especialmente, porque foi lá que aconteceu, né, essa tragédia anunciada, né, mas acho que para a comunidade educacional, enfim, de uma maneira bastante geral, né, eu acho que, sim, foram uma série de camadas. Eu conhecia, né, uma das servidoras que faleceu, a Alane. A outra servidora, eu, enfim, já vi algumas vezes, mas não, enfim, não posso dizer que eu a conhecia, né? Nunca tive uma relação um pouco mais próxima com ela, mas a Alane sim.
E foi um momento assim, está sendo um momento muito difícil, né, para toda a comunidade, né? A gente nunca imaginou acontecer algo como esse dentro de uma instituição federal e assim não foi o que eu acho que talvez seja o mais chocante é que não foi assim uma pessoa externa que enfim entrou no Cefet, não foi um assalto, não foi nada do tipo, né? Assim, então foi uma questão relacionada ao próprio Cefet, né? Assim, até comentei contigo, né, o Thalita, assim, que muita coisa, né, vem sendo falado, né, lendo, assim, ainda que não seja o meu campus, né, mas a gente acaba sabendo de algumas histórias. Eu tenho dois amigos, por exemplo, dois professores do Maracanã que são meus amigos particulares e que eram muito próximos dessas servidoras, que assim levantando, falando algumas questões que enfim, podiam estar, que poderiam ter sido atentados, né? Mas eu acho assim que é uma situação tão difícil que eu acho que ninguém imaginaria, né, que algo como esse pudesse ter acontecido, né? Assim, eu acho que no momento que eu posso falar, posso fazer, assim, é simplesmente lamentar, né? E sobretudo, né, lamentar que tenha sido algo, né, feito por um servidor público, algo que tenha envolvimento, né, tenha questões do machismo estrutural, essa questão, né, do ataque constante a mulheres, assédio moral, assédio sexual, enfim, como eu estou falando, assim, uma série de camadas, né, que está por trás disso que aconteceu e que, assim, para além de fortalecer o discurso da extrema direita, porque eu, por exemplo, cheguei a ler, né, se elas estivessem armadas isso não teria acontecido. Cheguei a ouvir isso, né? Então, assim, para além de fortalecer o discurso da extrema direita, que essa tragédia sirva para que a gente possa, enfim, pensar e repensar a nossa estrutura, enfim, todo o debate envolvendo a segurança pública, né? Porque também passa por isso, né? Assim, mais uma vez, né, Thalita, não foi ninguém externo. Então, assim, eu até ouvi, mas o Cefet não tem segurança? Sim, tem segurança, inclusive segurança armada, só que não foi ninguém externo, né? Ou seja, foi alguém que estava ali dentro, alguém que entrou como eu entro, como qualquer servidor entra, né? Assim, sem ser revistado, sem ser nada. Então, assim, foi uma grande tragédia, de fato, né? E quando ocorre, acho que com pessoas próximas, né? Ainda que não seja no meu círculo direto de amizade, assim, mas pessoas muito próximas, né? E como eu disse, pessoas próximas a mim, que eram próximas a elas, assim, é mais chocante ainda, é muito, muito chocante. Acho que está todo mundo chocado, acho que é o termo mais correto, né? Assim, os servidores, muitos servidores extremamente abalados com isso, assim, porque, enfim, conheciam elas, né? Pessoas sérias, seríssimas e extremamente abalados, os estudantes abalados, enfim, assim, é uma situação, é uma verdadeira tragédia, assim. E eu acho que tem uma questão também, que isso foi na sexta-feira, né? E a gente sabe, eu falo aqui assim muitas vezes, recorrentemente, sobre a questão que envolve o cenário da violência contra a mulher, né? Sobre o feminicídio. E a gente tem esse dado, né? Que a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, ou seja, são 4, isso estatisticamente, tá? Lembra que todo crime que envolve gênero são crimes subnotificados, tá? Então os números podem ser inclusive maiores. Mas é isso, né? A gente tem 4 feminicídios por dia. E aí, de sexta-feira para cá, professor Tiago, a gente foi vendo diversos casos com os requintes, inclusive, de covardia e crueldade, né? Teve os 2 casos em São Paulo, do rapaz que arrastou a moça, que ele teve um caso com a moça, assim, eles saíram, nem era ex-namorado. A informação correta é essa, viu, gente? Eles saíam, sabe? Saíam um tempo e tal, e aí o cara ficou, acho que meio, sei lá, ficou obcecado pela moça, qualquer coisa assim, ela não quis mais nada com ele,
E ele foi atrás dela, ele até viu ela com um amigo num bar e tal, e aí foi tentar discutir qualquer coisa, ela até foi embora mais cedo para, enfim, se livrar, né, do cara, da discussão toda, que é o vídeo, inclusive, que ela tá andando com um homem, é o amigo dela, e aí esse homem vai e atropela ela, arrasta essa mulher por 1 quilômetro na marginal, e aí é aquilo que a gente já sabe, né? Amputou as 2 pernas, vai precisar colocar enxerto em algumas partes do corpo, vai precisar fazer mais uma cirurgia, enfim, foi mutilada. Então, esse teve um caso, teve outro caso também da moça que estava na pastelaria onde ela trabalhava, o homem foi lá, o ex, aí esse é ex mesmo, namorado, marido, não tenho certeza. Mas é ex-companheiro mesmo, que foi com 2 armas e atirou contra essa mulher. Teve o caso de Recife, em que o homem ele assassinou a esposa e os 4 filhos, incendiando várias casas, inclusive vizinhas ali da esposa. E são muitos esses casos, né? É isso que o Ian está descrevendo, sintetizando. O Brasil é um país feminicida. Então, esse é um pouco do cenário. E lamentavelmente, essas 2 educadoras do Cefet, elas engrossam essa estatística de terem sido vítimas por um homem que tinha, né, no ressentimento masculino, né, a partir de uma lógica de que ele não poderia ser comandado por mulheres, né, quer dizer, é algo que está completamente adoecido e mostra um pouco do caráter que a gente tem hoje no Brasil, né, professor? Lamentavelmente, é isso que a gente está acompanhando. Exato, Thalita. Assim, infelizmente, quando a gente fala de assassinatos de minorias, né, no Brasil, é isso, né? Ou seja, o Brasil é líder, né, no assassinato de mulheres, no assassinato da população LGBTQIA+, no assassinato de negros, no assassinato de quilombolas, indígenas. Então, assim, assim, é difícil ser minoria no Brasil, né? Assim, é difícil ser mulher no Brasil, é difícil ser minoria no Brasil, e assim, é difícil a gente, enfim, tentar. Eu estou chegando a essa conclusão, sabe, Thalita, que é difícil a gente, enfim, preciso, é necessário que a gente se levante contra isso, mas também é muito difícil, né? Assim, as pessoas, de fato, se levantarem, né? Por exemplo, esse caso do assassinato em São Paulo, né? Esse monstro que atropelou a mulher, né? Assim, fiquei olhando assim a cena sem acreditar, porque assim as pessoas olhavam e ninguém fazia nada, Thalita. Ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém reage, sabe? Assim, eu não estou dizendo que você tem que ir lá e matar o cara e espancar, não é isso, mas assim é o quanto, né? As pessoas não reagem, né? Assim, tem até inclusive alguns vídeos no Instagram, não sei se isso é inteligência artificial ou não, que mostram, né? Às vezes assim o pessoal fala de experimentos sociais, né? Tipo, um casal no bar aí começa a brigar e tal, o cara xinga a mulher ou segura, né? E as pessoas ficam olhando e ninguém fala nada, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas sequer reagem, né? Assim, eu acho que a gente precisa começar a reagir, né? Para proteger Sim. as nossas minorias, para proteger as mulheres, para proteger as crianças, para proteger todas essas pessoas e essa população que, que é vulnerável e que está vulnerável e que, sobretudo, né, nos últimos anos, porque o que a gente tem percebido, Thalita, é que para além, né, enfim, esses red pills e algo do tipo, né, estarem aumentando e se fortalecendo. E aí teve uma pesquisa recente, não sei se você chegou a ver, acho que saiu, não lembro se foi ontem ou hoje, que fala que 52% dessa população mais nova, né, os incels se consideram de direita. A gente assim tem visto que de fato, né, o governo Bolsonaro, né, para além de tudo de ruim que fez, ele me parece que ainda despertou esses sentimentos que antes ficavam, enfim, as pessoas acho que antes tinham pelo menos um pouco de vergonha, né, de expor e de falar, né, e acho que esse governo abriu de fato a de Pandora, abriu aí as portas dos infernos de Dante para
liberar, né, essas pessoas que antes estavam, enfim, ali presas nas caixinhas e que hoje se acham no direito de agredir, matar, dar tiro, fazer acontecer, simplesmente porque não foi com essa cara ou porque você não quis. Teve o caso aquele do youtuber de extrema-direita também, né, que agrediu... Bem lembrado. Bem lembrado. Teve o caso do Red Pill. Como é que é o nome dele? Calvo do Campari. Do Campari. Né? Thiago Schultz. Teve esse caso, bem lembrado. Também nesse mesmo final de semana. Que já assim, veio tentar dar uma desculpa mentirosa, enfim. É isso mesmo, tem razão. Cara, nem bebida pro apelido sabe escolher, né? Porque o vídeo dele que ficou famoso que é um completo ressentido, professor Tiago, porque o vídeo que ficou conhecido dele, ele diz que ele jamais sairia com uma mulher para tomar uma cervejinha, que mulher de valor não toma cervejinha, que ele toma Campari, que com ele, quando ele vai sair, ele toma Campari, ele não toma cerveja. Por aí você já vê que, imagina que nível, né? pessoa insuportável que deve ser essa figura aí misógina, agressiva. E ele já se pronunciou, enfim, falando mentiras, né, dizendo que na verdade ele foi agredido por ela, porque ele tentou terminar a relação e ela não aceitou. Que isso é um clássico, inclusive, né? De tentar dizer que aquela que arranhou ele, enfim. E se vitimizam, né? É a prática da extrema-direita, né? Assim, falam, fazem, e depois eles que são as vítimas, né? Exato. E essa pesquisa, professor, que você mencionou, é do Atlas Bloomberg, que diz que 52% da geração Z é aqueles nascidos entre meados da década de 1990 até o início dos anos 2010. Que aí tem ali em torno de 30 anos, 25, 30 anos, um pouco menos que isso, né? 30 menos, mais ou menos essa geração. Não é a nossa geração. Não é. Mas os milenais, que somos da geração, que são os nascidos nos anos 1980, do início dos anos 80 até meados da década de 90, também são ali 51% que tem um posicionamento ideológico mais conservador também, né? Então não fica tão longe assim, mas a geração Z, ela, digamos, aprofunda de alguma forma essa estatística em que a gente tem realmente uma geração, novas gerações que são mais conservadoras, que são alinhadas ali com um discurso de direita, de extrema direita, que tem justamente a ver com essa defesa à opressão às mulheres, né? E a outras formas de opressão também, racismos, LGBT fobia, e que acho que revela um pouco, acho que de uma problemática que a gente aqui exaustivamente tem falado dentro do campo da esquerda, né, professor, sobre como é que essa juventude foi capturada pela ideologia de direita. E aí eu vou pedir para você comentar, pegando até um gancho nisso, acho que para falar de uma maneira até mais ampla, mas entrando um pouco nas nossas pautas da educação, você acha que talvez, aqui eu estou tentando fazer um link, aí você, por favor, aí me corrija, enfim, a partir da sua avaliação, se você concorda ou não. Que também isso é um aspecto, não um aspecto completo, mas um aspecto que mostra um pouco do cenário que cada vez mais vem se evidenciado na educação, nas escolas brasileiras, em que tem os seus professores cada vez mais adoecidos, né? As questões de saúde mental, elas estão cada vez mais evidentes, né? Muitos professores, eles estão sendo afastados em razão enfim, do cenário mesmo das escolas,
em que eles têm essa. Eu estou tentando achar um vídeo aqui que eu separei e eu não estou encontrando ele. Mas, enfim, eu queria muito te ouvir, enquanto eu acho aqui o vídeo, professor, sobre. Ah, encontrei, olha só. Vou colocar aqui o vídeo primeiro, antes de te passar a palavra. É de uma situação regional muito específica, que é da cidade de Campinas, interior de São Paulo, que traz um dado ali de Campinas e do estado de São Paulo, mas de alguma forma acaba revelando um pouco de um cenário que ele é mais geral. Então vamos só acompanhar aqui o vídeo. Eu estou pegando direto da reportagem do G1, que está lá no Instagram. É um trecho, olha só, gente. Inteira da escola sofria. Um diretor recém-chegado foi o motivo. Ele me pressionava, tanto é que eu tentei tirar a licença e ele depois me mandou embora. E todas as vezes que eu tinha crise na escola, ele falava: você tá desse jeito aí, né? Ah, mas você fez o trabalho que eu mandei? Você fez o trabalho que era para você ter feito? Então vê o que você faz aí. E nisso foram piorando as minhas crises de ansiedade na escola, o tempo de convulsionar na escola. A professora não quer desistir da carreira, mas também não aceita continuar sofrendo. Eu só queria a minha qualidade de vida de volta. Só queria o meu cérebro de volta para eu voltar a ser a professora que eu era antes com os meus alunos, de ter o contato que eu tinha com os meus alunos. E eu não posso ter mais porque eu tô doente. E não só eu, como muitas outras pessoas também estão doentes. Lembro do dia que estava tendo um evento na nossa escola, e eu entrei no banheiro e eu comecei a chorar compulsivamente e fui socorrida por 2 colegas de trabalho. E após isso eu fui procurar um psiquiatra. Eu nunca pensei que eu fosse ficar doente nesses 27 anos que eu estou na educação. Após se afastar e investigar as causas, descobriu que tudo estava ligado a um caso de assédio moral que a equipe inteira da escola sofria. Um diretor recém-chegado foi o motivo. Ele me pressionava, tanto é que eu tentei tirar a licença. Aqui está falando e novamente. ele depois me mandou embora. Vou, e todas as vezes que eu tinha crise. Mas aí, professor Tiago, olha só. Nessa própria reportagem, diz o seguinte, que a cidade de Campinas, né, aqui é uma situação bastante particular, uma cidade do interior de São Paulo, registrou 3.356 licenças médicas por transtornos mentais e comportamentais de docentes na rede estadual, entre janeiro e setembro deste ano, de 2025. E aí o que eles têm aqui, que eles foram afastados e classificados ao CID-10, que é o código criado, né, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em relação à questão das doenças de ordem de saúde mental. E aí, olha só, nessa mesma matéria, nessa mesma publicação, né, no Instagram aqui do G1, tem vários relatos, tá? Tem professor pede socorro, mas ninguém escuta. Trabalhei no Hospital do Servidor Público Estadual e 80% da ala psiquiátrica era de professores. Aí tem uma outra pessoa falando, agora professores de escolas estaduais não podem mais pegar licença, senão perde aula. O governador Tarcísio está matando os professores. Também aqui, fui exonerada do cargo de coordenadora por conta que a diretora disse que eu precisava sair para cuidar, porque eu estava doente, mas ela era a causa da minha doença, o assédio. Não é só em Campinas, é no estado inteiro e no Brasil inteiro. Quer dizer, então assim, aí uma infinidade de relatos, né, de pessoas falando um pouco desse cenário. Então são várias coisas aqui que eu pedi para você falar. Fiz o link da questão da violência em si, né, que eu acho que entra dentro da estrutura da educação, porque a escola, ela está presente, né, ela está ali inserida completamente nessa sociedade. Mas aí queria pedir para você também comentar sobre um pouco do que a gente tem acompanhado a respeito de uma categoria de trabalhadores que está adoecida, né? E as razões pelas quais, assim, eu queria muito te ouvir, na sua avaliação, qual que é a razão disso? Tá. Bom, Thalita, eu vou começar falando assim, acho que levantando 2 dados aqui, que eu acho que são importantes até para a gente pensar, né, o que está acontecendo, né, no campo da educação. Então, assim, eu vou pegar dados de 2 estados que a gente vive falando aqui, né, justamente por conta das políticas educacionais que vêm sendo implementadas e que estão
né, ou seja, que ajudam a gente a entender um pouco desse afastamento, né, enfim, desse número excessivo, desses problemas de saúde mental, que, assim, a categoria, né, dos profissionais de educação, dos professores, né, vem sendo afetada e muito, né, nos últimos anos. Só para que a nossa audiência tenha ideia, né, esse ano, né, e olha que a gente nem fechou, né, esse ano, em São Paulo, que o dado que eu vou pegar está entre janeiro e setembro, ou seja, não somaram ainda os dados de outubro, novembro, né, e dezembro. Então ainda faltam 3 meses aí para fechar o ano. Foram 25.699 licenças médicas, né, com esse código CID-10F, que é o código para transtornos mentais e comportamentais, tá? Mais uma vez, 25.699. Se a gente olha para o Paraná, eu peguei aqui os dados do Paraná relativos a 2024, ou seja, o ano passado, o Paraná teve 24.760 licenças médicas também com esse mesmo CID, né, com esse CID para transtornos mentais e comportamentais de professores. Então, assim, são números, inclusive, que até batem, né? Ou seja, se a gente pensar que a população do Paraná é muito menor do que a população de São Paulo, a gente vê, inclusive, que o caso do Paraná é até mais grave, né? E a gente tem nesses estados, né, a implementação das plataformas, a privatização, a militarização, e a gente tem também essa pressão desumana que vem sendo feita sobre os professores e sobre os gestores, né? Que esse nome horrível que se convencionou utilizar para se referir aos diretores e diretoras de escola, né? Então, assim, a Secretaria de Educação, as coordenadorias, enfim, né, os coordenadores regionais pressionam esses diretores e essas diretoras, né, por índices, por dados, por faltas de alunos, por notas de alunos, né, porque, afinal de contas, a educação hoje, né, me parece que para algumas pessoas, até escrevendo um artigo sobre isso, para algumas pessoas a educação ela está se restringindo a índices, né, a números, e aí, ou seja, essa pressão, né, vem aumentando. E aí a gente tem percebido, né, que muitos diretores e muitas diretoras de escola, né, teve caso em São Paulo, né, tanto na prefeitura quanto no município, de dezenas de diretores afastados, né, com argumentos mais esdrúxulos possíveis, dizendo que os professores nessas escolas não haviam alcançado os índices que haviam sido estabelecidos pelas secretarias de educação, que é uma mentira, que é uma falácia, porque, enfim, em algumas dessas escolas haviam os índices sido alcançados. Então, assim, esse processo, de fato, vem adoecendo, né? Muitos professores, eu estava conversando na terça-feira com um grupo de colegas, muitos professores, na segunda-feira, muitos professores têm medo, têm receio, assim, se policiam, né? O que eles vão dizer, porque podem estar sendo gravados, porque pode aparecer um pai, pode aparecer um pastor, uma pastora, pode aparecer um responsável, uma mãe na escola para querer tomar satisfação. Então, os professores nem, assim, até mesmo, né, dar a sua aula, né, de uma maneira leve, né, de uma maneira tranquila, apresentar o conteúdo que haviam planejado, até isso está sendo tirado, né, da nossa categoria. Então, assim, é uma situação, e aí associado a isso, né, a gente tem os baixos salários, a gente tem o excesso de trabalho, ou seja, é muito comum, Thalita, muito comum. Eu estou fazendo agora parte de uma banca, de um processo de seleção do programa de pós-graduação que eu dou aula, e assim, a gente está lendo, né, as cartas de intenção
dos professores e das professoras que estão da educação básica, né, que estão concorrendo a uma vaga no mestrado, e assim, é surreal você ver o excesso de trabalho desses professores, sabe? Assim, muitos deles falando, né, que porque o nosso programa é um programa que as aulas são todas concentradas em um único dia, e aí muitos colegas professores da educação básica elogiando porque simplesmente eles não conseguiriam trabalhar, né? E relatos de professores trabalhando 48, 50 tempos semanais, né? Então, assim, é um excesso de trabalho gigantesco, as pessoas tendo que se deslocar, né, de um canto para outro, uma cobrança fora do normal, nos estados onde a gente tem essas plataformas gerenciando, administrando todo o tempo, professor a professora, sem ter autonomia alguma, com medo de falar, com medo de se expor. Então, assim, isso está culminando com esse quadro que a gente está vendo hoje, né, aí de 25 mil profissionais afastados, né, em 2 estados. Olha que a gente está falando de 2 estados, ou seja, 50 mil profissionais afastados das salas de aulas com problemas, enfim, psiquiátricos, problemas de saúde mental, dentro de uma categoria que, historicamente, né, a gente não tinha esses problemas, né? E hoje a gente vê que, em muitas escolas, a gente tem diversos profissionais que acabam se afastando, né, das escolas, e aí depois tem todo o processo de readaptação, de retorno, né? Alguns não conseguem sequer voltar para a sala de aula, desenvolvem, né, síndrome do pânico, enfim, não conseguem sequer voltar efetivamente para a sala de aula, né? Então, assim, um receio mesmo, né, do que pode acontecer. Então, uma situação, e mais uma vez, é uma situação que eu penso, né, deveria ser tratada como uma situação de saúde pública, né, ou seja, a gente deveria pensar políticas públicas de fato vindas, né, do Ministério da Educação, das secretarias estaduais de educação, das secretarias municipais de educação, e o que a gente vê é o que você apresentou na reportagem, né, o caso tanto do Paraná quanto de São Paulo, que ainda punem os professores que adoecem, né? Punem os professores que faltam, porque os professores que faltam, aí eles não podem, enfim, perdem as aulas extras que eles conseguiram, perdem as dobras, perdem a GLP, perdem gratificações, né? Então, assim, até porque isso é um outro grande problema, né? Porque a gente tem se acostumado, a categoria que está se acostumando a receber gratificações ao invés de receber salários, né? A gente tem visto essas últimas semanas, né, porque está chegando no final do ano, e aí tem aquelas sobras do Fundeb que os governadores e os prefeitos redistribuem, porque, afinal de contas, em tese, só poderia ser gasto com a educação, né? Então, eu estava vendo esses dias, o município pagando 5 mil reais, 3 mil reais, 10 mil reais de bonificação para os professores e para as professoras. E aí, enquanto isso, estados como o Paraná, como São Paulo, cortam as gratificações dos professores e das professoras que, por acaso, tenham entrado de licença médica, de licença saúde. Eu não estou falando só de saúde mental, não, tá? Se um professor ou professora quebrar o pé, ele perde a bonificação, perde a gratificação também. Quer dizer, então a gente está tratando a gente está vendo o cenário, professor Tiago, de um processo contínuo de precarização mesmo da profissão, né, do professor, porque é um processo, me parece, de desregulamentação. Os professores, como você acabou de falar, né, que vivem de gratificações, que são pressionados para não adoecerem, está proibido quebrar o pé, está proibido adoecer, não pode, senão isso vai comprometer a sua renda. E zero incentivo, né? Zero incentivo, pelo contrário, para além de não ter incentivo nesse sentido de uma renda com benefícios e uma estrutura real, né? De uma carreira profissional, tem esse outro lado que é a questão do assédio, né? Que vem por parte de gestões que estão muito alinhadas
com uma dinâmica que fica ali o tempo todo exigindo resultados, né? Com uma dinâmica quase que lógica de resultado de lucro, como uma empresa privada, por exemplo, né? Que tem que bater meta, que tem que cumprir determinadas ações para poder receber alguma coisa, assim. Então, é uma dinâmica ultraliberal e que isso está atingindo diretamente os professores das redes públicas, municipal e estadual. Diga-se de passagem, a gente nem está tratando de professores como um todo. Os casos todos que a gente tem visto, como das 2 professoras que morreram também, aqui, professor Tiago, a gente conversou bastante sobre essa questão, uma delas morreu, inclusive, quando estava numa reunião com uma diretora que a pressionava por conta de metas, e aí o que se vê são escolas públicas, não são nem professores da rede privada. São todos os casos, assim, na memória que eu estou trazendo aqui, são casos de professores das redes municipal e estadual. Então, é um pouco desse cenário, né, professor, assim, que a gente vê, assim, é um processo de precarização, adoecimento, mas de um lugar muito específico, que é da educação pública. E, Thalita, além de ser da educação pública, eu ainda destacaria que esses números, na minha modestíssima análise, eles ainda são, assim como no caso, né, dos feminicídios, eles são subnotificados. Assim, a gente tem que chamar a atenção pelo seguinte: a gente tem, né, já apresentei aqui, metade dos estados brasileiros tem mais de 50% do seu quadro de professores e professoras com contratos temporários, com contratos precarizados, né? O recorde lá é Minas Gerais, né, com mais de 80% do seu quadro de professores e professoras precários. E aí eu chamo a atenção, Thalita, porque muito possivelmente esses 50 mil professores que a gente está falando aqui de São Paulo e do Paraná, que foram afastados, né, por problemas de saúde mental, são efetivos, ou seja, a gente não tem ideia de quantos profissionais que são contratados temporários já estão nas mesmas situações e até piores, justamente porque são contratados temporários, ou seja, sofrem um assédio muito maior, têm um receio muito maior, porque, enfim, a vida profissional deles está ali na mão desses diretores, dessas diretoras, dessas coordenações, né, que também incorporam, né, aquele espírito do opressor, né, que assim, a gente vê que as pressões vão sendo feitas ali em camadas, né, e as pessoas se apegam ali aos cargos, né, tem a questão salarial, entendo isso tudo, né, mas o que eu não entendo é um colega pressionando o outro por questões de metas, né, metas, números e dados. E assim, esses professores que são contratados, né, que não são efetivos, eles não tiram licença, eles não vão ao médico, né, eles não pegam um atestado médico para poder, enfim, tentar algum tipo de tratamento, enfim, tentar se afastar, porque eles simplesmente têm receio, né, de fazer isso e no ano seguinte ou no mês seguinte ele não tem mais aulas para ele dar, né, ele não poder pegar essas aulas, né, então, assim, acho que é uma situação muito subnotificada ainda, acho que a situação, de fato, é ainda pior, né, e você chamou muita atenção sobre isso, de fato, a educação privada no Brasil, inclusive, isso é uma crítica que o campo educacional, o campo de pesquisa educacional recebe, porque a educação privada é muito pouco estudada no Brasil, né? Assim, tem muito poucos estudos, muito poucas pesquisas que são realizadas em escolas privadas, nas universidades privadas, assim, não se olha muito, não se costuma olhar muito, até porque é aquilo, né? É uma parcela, se a gente pensa, por exemplo, no ensino médio, a gente tem a educação privada dá 10%, né, do total de estudantes. Então, assim, não se costuma olhar muito para a educação privada, né? Uma falha. Mas é isso, né? Na privada, a pessoa, se ela entra recorrentemente com um atestado médico, no ano seguinte ela também é mandada embora. Então, assim, a gente não tem dimensão, né, do que, de fato, do tamanho, né, desse problema,
porque, assim, ainda que sejam muitos casos, esses casos ainda são extremamente subnotificados. E ainda tem a pecha, né, o Thalita, ainda fica aquela questão, né, assim, o estereótipo que alguém que acaba se afastando por saúde mental acaba recebendo, né, seja dos colegas. Imaginando uma escola, a gente sabe que os jovens, as crianças, né, a juventude é cruel às vezes, né, você imagina um professor, uma professora que foi afastado por um laudo psiquiátrico depois para voltar, né? Ah, é maluco, é doido, é isso, aquilo. Então, assim, a gente ainda tem essa situação, né? Assim, envolvendo, assim, de fato, é uma situação Esse extremamente difícil. preconceito. Exato. E aí, professor Tiago, olha só, tem uma questão que eu acho que conecta também um pouco com essa questão do cenário das escolas. Nesse processo aí de, sei lá, pouco mais de uma década, mais ou menos, né? Pegando o gancho aqui como 2013, um marco, digamos, inicial, a gente sabe que é anterior, né? Que tudo é um grande processo social, histórico, mas de uma extrema-direita, né? De uma direita, extrema-direita, desses grupos mais conservadores, mais alinhados ideologicamente à direita, de que acusavam e ainda acusam, né? A gente sabe que ainda acusam os professores de fazerem doutrinação ideológica, ou doutrinação marxista, né? Que todos os professores são de esquerda e que ficam na escola fazendo proselitismo, enfim, marxista, né? Tentando convencer aluno a ser militante comunista, sei lá, qualquer coisa nessa linha bem bizarra dessa narrativa, e bizarra mesmo, porque a gente sabe que primeiro é mentira, né? Isso não tem assim nenhuma relação com a realidade. E que mais que a gente ouviu, inclusive aqueles movimentos como escola sem partido, né? Que escola sem partido, porque os professores são todos do PT, né? Naquele auge em que o antipetismo estava ali presente, né? No âmbito da Lava Jato. Então a gente tem esse caldo que veio acompanhando. E aqui partindo daquela máxima, né? De acuse-os daquilo que você é. O que a gente tem visto cada vez mais, de maneira mais evidente, que quem tem feito um processo contínuo e maciço de convencimento ideológico, né, de doutrinação ideológica, é a extrema-direita, sobretudo a partir dessa implementação das escolas cívico-militares. E é um processo de doutrinação ideológica que acompanha a misoginia, que acompanha o racismo, que acompanha narrativas e discurso de ódio, discurso de morte. E aí eu estou falando tudo isso para exemplificar em um vídeo, mais um, né? Não é o primeiro, inclusive, mas mais um vídeo que foi viralizado nos últimos dias, que é esse aqui, vou colocar para a gente acompanhar. E aí queria muito o seu comentário, professor, que é mais um caso de uma escola cívico-militar que tem isso aqui, gente. Para quem não viu, eu peço que preste atenção aqui e veja. É uma escola cívico-militar do estado do Paraná. Esse vídeo, ele foi viralizado agora, mas ele é de 2023. Tem 2 anos, mas é uma escola cívico-militar, como eu falei, do Paraná. E aí, professor, assim, outro assunto que a gente fala exaustivamente aqui, né, sobre as escolas cívico-militares, mas veja, esse vídeo, enfim, ele é de 2023, mas ele viralizou agora, e são crianças, adolescentes, fazendo uma música que é do BOP, eu acho que é do BOP, não é isso?
Homens de Preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás. Então, eu queria muito te ouvir, professor, porque é isso também, dentro desse contexto, a gente tem mais essa questão das escolas cívico-militares com crianças e adolescentes marchando e entoando esses versos. Thalita, vou só chamar a atenção de duas coisinhas desse vídeo, né? Para você se você, as pessoas que estão nos assistindo, pegaram isso. Tem duas pessoas ali, os alunos estão marchando, né, fazendo um círculo, e tem duas pessoas no meio ali, inclusive um careca, um alto careca e tal. Essas duas pessoas que estão ali no meio são os dois militares responsáveis pela escola, né? Não sei se eles chamam de monitor, enfim, cada momento essas pessoas têm um nome, né? São esses militares, sejam aposentados da ativa, que estão ali dentro da escola recebendo um pouposo salário, né? Eles recebem para estar ali na escola, eles não estão ali, ao invés de estar no quartel, estão na escola, não. Eles recebem o salário deles de militar, mais um extra, um salário extra para estar ali. Então, tem dois responsáveis por isso, ou seja, a Secretaria de Estado de Educação só não descobre quem são se não quiser. Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, isso é uma atividade. Aí vem a pergunta, né? O que essa turma estava fazendo na quadra, ao invés de estar tendo... Né? Primeiro, se está na quadra, deveria estar tendo aula de educação física, o que não era o caso, estavam ali marchando. Segundo, né? Eles não deveriam estar tendo aula, não deveriam estar dentro da sala, tendo aula de português, matemática, física, química, biologia, sociologia, história, geografia, né? Isso não estavam ali com esse discurso, né? Com esse discurso extremamente, isso sim, né? Um discurso extremamente ideológico. A gente não vê ninguém da extrema-direita, ninguém que defende esses projetos, né, do Escola Sem Partido falando absolutamente nada, né, porque nessas horas eu gostaria, né, será que os pais desses alunos concordam que eles estivessem ali cantando, né, fazendo esses cânticos, enfim. Isso é um total e completo absurdo, Thalita, sobre qualquer perspectiva, né? Assim, acho que talvez a exceção da perspectiva da extrema-direita, que ainda vai querer justificar isso, né, com aquela explicação simplista, né? É melhor estar aí cantando do que estar no tráfico de drogas, né? Como se fazendo comparações incomparáveis, né? Querendo comparar coisas que são incomparáveis. Entretanto, Thalita, acho que esses vídeos são importantes para que primeiro, né, para que as pessoas, para que a audiência tenha ideia, tenha noção daquilo que nós denunciamos, né, daquilo que nós falamos quando a gente diz que uma escola cívico-militar é um ambiente, né, militarizado, é um ambiente violento, é um ambiente que não está preparado para receber a diversidade das pessoas, é um ambiente onde não se faz educação, onde não se tem educação, é um ambiente, inclusive, né, que é um ambiente que vem de um discurso, né? Primeiro, é um discurso da segurança, o discurso de que porque os alunos são um discurso da disciplina, que os alunos são disciplinados, e um discurso da qualidade. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que nada disso se sustenta, né? Que toda essa, como eles adoram falar, né? Que toda essa narrativa cai como um castelo de cartas, né? Que, assim, toda essa narrativa ela desaba porque simplesmente isso que a gente vê é o que é feito, é o que é reproduzido, o que é produzido não é a exceção. Isso aí é a regra que é feito numa parte significativa das escolas cívico-militares. E agora, Thalita, o que a gente vem sabendo, vem recebendo de denúncias é que, além desse tipo de música, além desse tipo de cântico, além desses gritos de guerra, né, que são gritos de guerra militares, ou seja, isso aí é algo que é cantado no treinamento do BOP, né, que é o grupo de elite que entra dentro da Vila Cruzeiro para matar lá as 100 e poucas pessoas. Exatamente.
Não, né? professor Tiago, olha só, só desculpa te interromper para dizer o seguinte: a música, gente, ela é. Eu vou recitar, tá? Os versos dessa música. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. Ou seja, não precisa falar, né? O BOPE tem guerreiros que matam fogueteiros. Com a faca entre os dentes, esfola eles inteiros. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil. Essa é a música que essas crianças estavam cantando. Essa é a música. Então, veja, você usando essa retórica, né? Que os pais falam, é melhor estar na escola cantando isso do que sendo aviãozinho, né, fogueteiro do Comando Vermelho, sei lá, de qualquer tipo de organização criminosa. Melhor o quê? Pensar em ser assassino? Porque é disso que essa música tá falando. Esfolar pessoas. Entrar na favela e deixar corpo no chão. É ser assassino. E qual que é o melhor? Qual é o juízo de valor que a gente está falando aqui para dizer quem que é melhor, quem que é pior? Quem tem o aparato do Estado, quem tem o poder da violência, que as forças de segurança têm o poder da violência, com o aparato do Estado, para poder assassinar pessoas. Ah, mas eram bandidos. Aí é outra discussão, não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre essa pessoa ser um assassino. Essa pessoa ser uma pessoa assassina, que mata a gente. Então, você vê como está completamente equivocado e que acho que isso tem a ver, inclusive, com esse discurso ideológico, né? De que lado que você está. Isso, o discurso extremamente ideológico, né, Thalita? Assim, e que é interessante, né? Porque esse discurso é um discurso extremamente ideológico, ideologizante, né? E é um discurso, primeiro, né, perigoso, e a gente percebe que essas escolas cívico-militares elas estão sendo usadas justamente para popularizar dentro das escolas, né, para conquistar a juventude, né, aí eu lembro muito, Thalita, você estudou história, eu lembro muito lá do Theodor Adorno, né? Eu lembro o Eribaldo que não nos ouça, mas eu lembro muito do Theodor Adorno, né? Eu lembro muito das teorias do Adorno sobre a indústria cultural que era utilizada, né? Eram os grandes mecanismos, né? Rádio, cinema, jornal, revistas, utilizadas, né, pelos nazistas, pelos capitalistas por meio de Hollywood, né, na Inglaterra, França, todos os países do mundo, como forma de manipular as massas. E o que é isso? Isso é manipulação de massas. Né? Você entra dentro das escolas, você obriga ali, você dispõe a sua ideologia, você difunde essa ideologia no meio dessa juventude, né, que, enfim, não sabe nem o que está falando ali, não está simplesmente reproduzindo de maneira acrítica, de maneira completamente acrítica, até porque eu duvido que qualquer um daqueles jovens ali tenha um nível de criticidade suficiente para poder avalizar o que está falando, o que está fazendo, não tem a mínima ideia disso, mas você está ali incutindo naqueles jovens esse modelo, né, de ideologia, que é isso, né? Na favela só tem. Se eu posso entrar na favela, se eu entro na favela para matar, por quê? Porque na favela só tem bandido, não é isso? Então, assim, é esse modelo de educação, né, essa disputa hegemônica que a gente vive e vivencia hoje, e eu venho apontando aqui, nós, né, Thalita, já apontamos isso várias e várias vezes, e esse enfraquecimento, né, das ciências humanas dentro das escolas, né, dentro do sistema educacional brasileiro, desde a reforma do ensino médio de 2017, ajuda justamente nisso, né? Porque você tira toda e qualquer criticidade, todo e qualquer pensamento crítico, todo e qualquer pensamento distoante, que destoe disso, qualquer tipo de análise social que destoe disso, você tira da sala de aula, né? Então, assim, você abre o caminho perfeito para que esse modelo de ideologia, e a gente vai ver os resultados disso, mas, vamos ver, não é amanhã, a gente vai ver o resultado disso daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, porque quando, né, esses jovens aí que estão ali com
13, 14, 15 anos estiverem na idade adulta, né? Então, assim, não se surpreendam, né? Não vai poder ser uma surpresa para ninguém se, infelizmente, os casos de violência que a gente já vivencia hoje, né? E que nos deixam completamente atordoados hoje, se cada vez mais ficarem, enfim, recorrentes, né? Se tornem casos recorrentes. Porque passa a ser aceito, né? Sim, aliás, professor, eu vou aproveitar o gancho dessa sua última fala a respeito do novo ensino médio, né, e esse processo contínuo da retirada das ciências humanas, né, das disciplinas das ciências humanas das escolas, para pedir para você falar um pouco sobre como é que está essa campanha que você, junto com o grupo de educadores, né, dentro do campo da sociologia e da filosofia, tem encampado essa campanha mesmo, né? Enfim, para que se tenha a obrigatoriedade da filosofia e sociologia em todo o ensino médio, com no mínimo 2 aulas por semana, né, professor? Então, fala um pouco, inclusive, para poder pedir o apoio, viu, gente, de vocês aí, para vocês que não apoiaram, não assinaram, ou se já fizeram isso, a gente pede que você peça para outras pessoas também fazer isso para que a gente possa colocar essa pauta em discussão no Congresso, né, professor? Então, só explica um pouco o que é essa campanha e o quanto de apoio que a gente está precisando para poder chegar no número, para que se torne, então, uma sugestão legislativa. Tá. Então, Thalita, na verdade, essa é uma série, né? Essa ideia legislativa ela faz parte de uma série de esforços que vêm sendo empreendidos por diversas entidades do campo educacional, né? No caso dessa ideia legislativa é a ABECS, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABFIO, Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, e a APROFIB, que é a Associação Brasileira de Professores e Professoras de Filosofia, que tiveram essa iniciativa, né, de fazer essa proposta legislativa pela obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia, lembrando, né, que até 2017 a filosofia e a sociologia elas eram obrigatórias por lei em todas as séries do ensino médio, né? A gente tem modelos de ensino médio que tem 3 anos, modelos com 4 anos, mas enfim, era obrigatório em todo o ensino médio. A partir de 2017, com a reforma, o que a gente viu, né? Uma redução drástica, uma redução gigantesca da carga horária dessas disciplinas, já praticamente desapareceram dos currículos. Alguns estados diminuíram de 6 tempos, ou seja, 2, 2 e 2, né? 2 no primeiro ano, 2 no segundo ano, 2 no terceiro ano, eu digo para meio tempo, né? Porque botaram um único ano com um tempo, um semestre filosofia e um semestre sociologia. Né? Então, no estado de São Paulo, para que vocês possam ter ideia, né, a carga horária de sociologia e de filosofia diminuiu em 63% cada uma. Né? Então, assim, a gente está vendo esses resultados. E aí o que a gente quer, a gente está fazendo, né, uma série tem audiências públicas acontecendo, né? Na Câmara dos Deputados em Brasília já tivemos 2 audiências públicas. A gente vai ter agora na sexta-feira uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente está tentando construir uma também no Paraná e outra no Rio de Janeiro para jogar luz, né, sobre essa questão da redução da carga horária da sociologia e da filosofia. Né? E o que a gente gostaria, né, é que fosse retomada essa obrigatoriedade e com, no mínimo, 2 tempos, porque a gente considera que 2 tempos, né, até porque teve ampliação da carga horária, né, da formação geral básica, com essa reforma de 2024, que seria plenamente possível conceder esses 2 tempos, que consideramos que é o mínimo que uma disciplina pode ter, que um professor ou uma professora deva ter, para poder trabalhar em sala de aula, né? Assim, qualquer um que conhece a dinâmica de sala de aula sabe o tempo que a gente perde organizando a sala, fazendo chamada, às vezes fazendo uma leitura com os estudantes. Então, assim, os 2 tempos é o mínimo. Então, a gente precisa ter 20 mil assinaturas.
a gente já conseguiu, né, assim, em menos de um mês. Essa campanha ela começa no dia 10 de novembro, né? Hoje é dia 3 de dezembro. A gente está aí, a gente passou um pouquinho, né, de 15 mil assinaturas, e a gente está com uma meta de chegar até o Natal, alcançando, né, com essas 20 mil assinaturas. A gente alcançando essas 20 mil assinaturas, o Senado Federal ele é obrigado a analisar a lei, né? Então a gente mobiliza as comunidades escolares, a gente mobiliza as pessoas, né, para votar, e depois a gente vai, enfim, a gente já está em conversas com alguns senadores, algumas senadoras, também com deputados federais e deputadas federais, para que a gente possa apresentar, né, não apenas uma, mas a gente pretende apresentar isso no início do ano que vem, uma série de projetos de lei, enfim, tentando recuperar um pouco desse espaço perdido pela sociologia, pela filosofia, mas também por artes, por educação física e pelas ciências humanas de uma maneira geral, de modo, inclusive, que a gente possa, né, dar um ensino de qualidade, socialmente referenciado, para que a gente não veja, por exemplo, os jovens das escolas cívico-militares cantando de maneira crítica esse tipo de música, né? A gente quer uma educação de qualidade para todos e todas, e a gente entende que esse modelo de educação, né, passa ao largo daquilo que a gente entende como educação de qualidade. Perfeito, professor. Bom, e por último, então, deixa eu só trazer uma informação para vocês aqui, tá? O Paraná, ele tem, gente, hoje 345 escolas do modelo cívico-militares, e em que o modelo, o professor Tiago já falou isso aqui também mais de uma vez, ele tem gestão compartilhada. São 2 diretores, um civil, que é responsável pela parte pedagógica, e um militar da reserva que cuida da disciplina e rotina, com apoio de policiais e bombeiros que também são da reserva. Quer dizer, a tragédia, né? O professor Tiago aqui já falou exaustivamente sobre isso, né, professor? Nessa questão de gestão compartilhada, enfim, como se... Isso é um eufemismo, né, Thalita, justamente para poder tirar a gestão, né, tirar a administração escolar das mãos dos professores e professoras, né? E aí a gente volta àquele debate, assim, você bota alguém numa escola, né, que não entende absolutamente nada de educação, que não tem nenhum tipo de formação para a educação, isso quer dizer o seguinte, que você não precisa do professor, porque para que o professor existe? Para que um professor precisa estudar, fazer licenciatura, fazer formação continuada, fazer especialização, mestrado, doutorado? Se pode entrar qualquer um ali e, enfim, simplesmente reproduzir, né, esse mecanismo, né, de reproduzir ali o que está no livro ou o que dá na cabeça, né? Sai falando ali qualquer coisa, bota os alunos para correrem, cantar uma musiquinha e é isso mesmo, né? Então, assim, não é à toa, por exemplo, que a gente tem esse caso, né, desses militares, a gente tem esses casos, né, de religiosos entrando dentro de escolas para fazer grupos de oração, para dar palestras que, na verdade, são projetos de conversão forçada. Já até essa semana também circulou alguns vídeos de jovens chorando e dizendo que estavam aceitando Jesus dentro de um auditório de uma escola pública, na verdade, em vez de estarem na sala de aula, né, tendo aulas, estavam com um coach religioso assistindo a uma palestra. E aí, enfim, a gente tem todas essas questões para a gente enfrentar, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê, né, os governos preocupados com metas, com métricas, com índices e fraudando essas métricas, metas e índices para poder dizer, né, para usar como propaganda que estão melhorando a educação, como é o caso, né, do Paraná, do Ratinho Júnior, né, com essa proibição dos professores lançarem as presenças na sala de aula. Caso do Espírito Santo também, uma portaria da semana passada que permite que os estudantes possam solicitar, agora no final do ano, possam justificar
as faltas que eles tiveram no ano todo, né? E aí, detalhe, Tatareta, basta o estudante justificar essa falta. Ele não precisa apresentar nada, tá? Ele pode dar uma justificativa para aquelas faltas. Peguei o ônibus demorou, tive algum problema, não precisa apresentar igual na minha época, na sua época, né? Tinha que apresentar um atestado médico, então os responsáveis encaminharem um bilhete para a escola, né? Justificando que a pessoa estava passando mal, algo do tipo, não precisa mais nada. Amanhã, né? Vou dar o spoiler aqui, amanhã a gente vai estar discutindo aqui o professor João Paulo Cabreira falando da portaria da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, né, da aprovação automática. Enfim, a gente está vendo toda essa modelagem legislativa, essa arquitetura legislativa, né, por meio de portarias, por meio de decretos, por meio de normativas sendo feitas justamente para poder maquiar e para fazer esses índices educacionais crescerem de maneira artificial, né? Porque quem está na ponta, quem está no chão da sala de aula, quem conhece o que está acontecendo na educação, a gente percebe que cada vez menos os alunos entram e saem da escola com algum tipo de conteúdo educacional, né? Ou seja, a situação, de fato, está bastante triste. É isso, Thiago, você já, inclusive, adiantou, falou um pouco da questão do IDEB, em que os governadores estão maquiando os dados, né? Eles estão ali manipulando para poder apresentar melhores, digamos, resultados, né? Na hora de apresentá-los. Então, isso tem denúncia, para além do Paraná, né? Que inclusive você mesmo, professor, que me enviou a respeito desse meme, né? Falando sobre que a educação do Paraná é a melhor, segundo o ranking geral do IDEB, mas quando, na verdade, você vai ali para os meandros, né, de como foi feito esse ranking, esse trabalho, digamos, você vê que há essa suspeita de fraudes e manipulação para poder apresentar esse índice. Há outros estados que também estão um pouco dentro dessa lógica, professor, do IDEB? Thalita, eu diria para você que quase todos, tá? A gente tem, como eu falei, né, o Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio de Janeiro e São Paulo, vocês vão lembrar que instituíram no início do ano uma prova para os alunos que estavam fora do fluxo escolar, ou seja, para os alunos que estavam na idade, né, fora da idade ideal em cada série, os alunos que tinham muitas reprovações e tudo mais. Então, nesses estados, eles estavam fazendo uma prova, que era uma prova muito fácil, simplesmente para aprovar os alunos e colocarem eles no fluxo correto. No estado da Bahia, Bahia, né, governada por um progressista, né, a Bahia e o Espírito Santo também, lembrando que o Espírito Santo também é progressista, PSB de bola, né? A Bahia, os estudantes eles estão sendo convidados, que estão fora desse fluxo escolar, eles estão sendo convidados a fazerem trabalhos para poder serem aprovados e ir para o fluxo escolar correto. Né? No Espírito Santo, a gente tem essa questão das faltas. Isso por quê? Isso porque o IDEB, né? Acho que a gente pode depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais detidamente sobre essa questão com bastante prazer até. O IDEB, ele avalia duas métricas, né? O IDEB, ele avalia o fluxo escolar e a média do desempenho no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Então, o fluxo escolar é isso, né? Reprovação, taxa de reprovação e abandono. Então, assim, quanto maior são as taxas de reprovação e abandono, menor são as notas do IDEB, né? E as avaliações e o SAEB, quanto maior é a nota do SAEB, maior é a nota do IDEB das pessoas. Então, se você
altera o fluxo escolar, ou seja, se você aprova os alunos que deveriam estar ficando reprovados, o que acontece? O Estado aumenta o IDEB dele. Por outro lado, né, no caso das provas do SAEB, se você cria mecanismos para que os estudantes não façam, por exemplo, os estudantes que são considerados, né, que têm ali os piores desempenhos, e Thalita, para qualquer diretor de escola, né, para qualquer professor de turma, ele identifica esses alunos, os que têm piores desempenhos dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Se você tira esses alunos da escola, né, se esses alunos não fazem a prova do IDEB, o que acontece? A tendência é que a nota da escola aumente. E aí essas são duas, eu estou falando, existem outras formas, mas essas são duas formas, eu não gosto de falar fraude, né, porque depois vão, enfim, mas enfim, são duas maneiras de aumentar artificialmente as notas do IDEB e que tem sido e que vem sendo utilizadas amplamente, né? Trazer uma informação aqui para você, né? Um estudo feito em Brasília. Brasília, se eu não me engano, tem 25 escolas cívico-militares. Dessas 25 escolas cívico-militares, somente 12 delas fizeram os estudantes. Essas escolas tiveram um número mínimo de estudantes para poder ter a nota do IDEB computada. Nas outras escolas, ou seja, as outras 13 escolas, não teve estudantes suficientes no dia da prova, fazendo a prova do IDEB para que a nota pudesse ser computada. Inclusive, houveram denúncias de que 2 escolas estavam fechadas no dia da aplicação. Ou seja, em alguns casos é melhor que a escola fique sem nota do que tenha nota real divulgada, né? Perfeito. Bom, para fechar mesmo, que a gente já está no nosso horário aqui, eu tenho que acabar, hoje é quarta-feira, tem a live do Pitilo, do Guerra Patriótica, então eu tenho aqui uma orientação para não passar tanto do tempo, mas vamos lá, porque a gente sabe que as conversas com o professor Tiago rendem muito, né? Rosângela Lousada, obrigada, minha querida. Eu, na verdade, aprendo com vocês, viu? Diz ela aqui, obrigada, aprendo muito com você e com cultura brasileira. Beijo. Beijo para você, minha querida. A gente aqui tem um processo freiriano de aprendizado, viu? Vocês, eu Exatamente. e vocês e a gente. Mas te agradeço aí pelas palavras generosas e carinhosas. O Vitor Alonso dizendo, eu sou professor faz 10 anos e realmente as coisas só pioram ano após ano. 1692, Red Pill captam jovens com dificuldade de relacionamento com mulheres e a extrema-direita se infiltrou. O movimento Red Pill é extrema-direita, está dentro do caldo da extrema-direita. Ainda que possa ser que tenha gente que se diz de esquerda, né? Enfim, que endossa discursos misóginos também. Também aqui a Salene Leite, um país sem projeto de educação sério, onde o NEM, novo ensino médio, né, é uma vergonha, feita no governo Temer e mantido pelo governo atual, mostra que não se importa com a qualidade do ensino e do futuro real deles. Perfeito, irretocável o seu comentário, Salene, isso aí. Tio Du também falando, minha tia professora aposentada com os joelhos gastos de tanto ficar em pé na sala de aula, precisa operar agora. Mais um caso aí, um exemplo, né, de uma profissão que exige muito físico do professor, né, professor Tiago? Não é só o intelecto, não, o físico também. Ficar em pé, gente. Não sei se o professor tem recurso de fonoaudiólogo, tinha que ter, que a voz é um instrumento de trabalho. Imagina, professor, horas e horas, todos os dias ali falando num tom acima, inclusive. Isso aí, assim, a voz, né, professor, deve, assim, tem que cuidar da voz, o professor, a professora, não tem jeito. Além Da disso, voz ficar do em pé, físico, né? Uhum. é isso aí, deve ser, assim, é um esforço mesmo, assim, que os professores têm. Que mais? Aqui também quem mais está falando aqui, que um pouco, né, repercutindo das nossas pautas,
A Marta Oliveira, né, trazendo aqui, imagina para mim que sou mulher negra, moro na favela, pobre, tenho um filho de 35 anos, isso me deixa apavorada, que tem a ver um pouco com as frases, né, dessa música aí, desses versos dessa música do Bop. Também aqui, o Fora dos Padrões, uma escola sem partido oferece uma educação sem ação e vazia, justamente como acontece dentro do regime militar. Mais ou menos isso mesmo. Também, aqui, o Fora dos Padrões está fazendo uma pergunta, mas eu já vou deixar isso engatilhado para uma próxima conversa, né, porque a gente não vai ter tempo, a gente acho que precisa de mais tempo mesmo, com calma, para o professor Tiago poder trazer um pouco dessa questão da disciplina da educação ambiental. E aí acho que a gente pode tratar disso, né, professor? Inclusive o PNE, que também é um outro assunto que a gente ficou de conversar, e aí acho que a gente pode tratar, porque a votação foi adiada, inclusive, né, professor? Isso, foi adiada para a semana que vem, aí, e inclusive eu trago aqui para o nosso camarada Fora dos Padrões, que a questão da educação ambiental é uma das questões que estava no PNE e que, enfim, não está sendo tratada com o devido cuidado, né? Assim, muito graças àquilo que a gente já conversou aqui, né, Thalita, a pressão da bancada ruralista sobre o PNE, né? Porque eles estão fazendo pressão sobretudo sobre os materiais didáticos, porque eles querem reescrever a história, né, onde o agronegócio brasileiro apareça como o grande motor da economia, da sociedade brasileira, e que não seja contado, né, o que o agronegócio de fato faz, né, no que se refere à poluição, no que se refere à escravidão, no que se refere à ocupação irregular de terras, de solo, à devastação do meio ambiente. Então, o agronegócio não quer que isso falhe. E aí eles querem, enfim, estão impedindo de qualquer maneira esse discurso, esse debate sobre a educação ambiental e estão querendo, assim, na verdade, toda essa bancada da extrema-direita, né, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala, estão interferindo. Tanto é que o PNE já deveria ter sido votado, não foi votado ainda, né, e está sendo seguidamente adiado, graças à pressão dessa bancada que não está deixando votar, não está deixando que se tenha um acordo. E hoje, Thalita, nós, né, que somos do campo da educação, nessas várias associações, como eu já te disse, a gente tem muito receio de que não se consiga votar esse ano ainda o PNE no Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso, né, tá daqui a 2 semanas para o recesso do Congresso, e aí ele teria que ser, sendo votado na semana que vem, no dia 9 de dezembro, né, o PNE ainda iria para o Senado, e aí teria que ser debatido no Senado e votado no Senado. Eu não sei se vai ter espaço para isso ainda esse ano, né? Tá bem, professor Tiago. Mais uma vez te agradeço por vir aqui, dispensar seu tempo, conversar conosco, né, nos iluminar sobre as questões que envolvem educação. E já deixo engatilhado aqui para a gente marcar uma próxima. A gente vai se falando, mas mais uma vez, muito obrigada mesmo. E é isso. Até uma próxima. Valeu, professor Tiago. Até a próxima, boa noite, Thalita. E só desejar aqui um feliz aniversário ao Fred, que hoje é aniversário dele, eu vi aqui no bate-papo, aqui no Fred 123, feliz aniversário para ele. Boa, tá isso aí. Valeu, pessoal. professor. Até amanhã. Até amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau.